Mas é do Flamengo, na minha opinião, a contratação mais impactante da temporada, que é o Nicolas de la Cruz. Mesmo se o Inter fechar com o Borré. Eu acho o de la Cruz mais jogador que o Borré. É? Mas são duas grandes contratações. O André. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Nicolas de la Cruz já foi apresentado, vestiu a camisa 18 e ele já tá à disposição do Tite, né, para poder estrear pelo Flamengo diante do Audax pela primeira rodada do Campeonato Carioca, né? Depois o Flamengo embarca para os Estados Unidos fazer sua pré-temporada lá, fazendo 2 amistosos. Outro ponto também que foi a renovação de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique renovou por 3 anos, mas será que essa atitude da diretoria do Flamengo por renovar por 3 anos foi a correta? Mas vambora com mais um debate aqui, mais um vídeo que tá muito bom aqui. Então vai deixando seu like ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vambora com mais um vídeo aí, nação. Tamo junto e é nóis aí. Então, tá certo. Fala, Zupa! Tudo bem? Boa noite, Tudo. Marcela. Boa noite, André. Boa noite, Fã de Esportes. A gente viu aí falar a maior contratação dessa janela, né? A gente já discutiu aqui em algumas oportunidades um mercado mais tímido em termos de quantidade por parte do Flamengo, mas é do Flamengo, na minha opinião, a contratação mais impactante da temporada, que é o Nicolas de la Cruz. Mesmo se o Inter fechar com o Borré. Eu acho o de la Cruz mais jogador que o Borré. É? Mas são duas grandes contratações. O André, e aí ele fala assim, olha, se o professor Tite quiser me utilizar ou dar alguns minutos no próximo jogo, na estreia do Campeonato Carioca, ele está pronto. Fecha? É uma questão que o Tite pode pensar, né? Pode considerar. Mas é legal quando o jogador chega com essa disposição, como ele disse, e talvez alguém possa dizer, mas que obrigação, é obrigação dele, o cara está chegando, foi contratado a peso de ouro, o Flamengo pagou uma nota por ele, ele é um cara valorizado, com projeção muito interessante de talvez chegar na elite do futebol, um dia jogar na Europa, etc. Mas se colocando à disposição do Tite para algo que está aí, né, quase na cara do Flamengo já o início da temporada, a bola vai começar a rolar. Mas, assim, não há motivo também para ter pressa. O campeonato estadual é uma coisa diferente, né? Se você pensar no calendário do Flamengo, aquilo que tem para ser disputado, o que um clube como o Flamengo almeja, o campeonato estadual, como a gente costuma dizer aqui, deveria ser olhado como uma pré-temporada para colocar jogadores em condição de competição, para as coisas que vão acontecer um pouquinho depois e que tem verdadeira relevância aí do ponto de vista esportivo. E mesmo que o Flamengo não tenha ganhado nada no ano passado, nem mesmo o estadual, né? A final foi épica, maravilhosa, mas quem venceu no final foi o Fluminense. O Flamengo contratou um ótimo jogador. Eu não sei se o Inter contratar o Borré, como que eu ficaria nesse... Eu ia fazer essa pergunta. Nesse desequilíbrio aí, tal. Curiosamente, 2 jogadores com passado pelo River Plate, né? Sim. Passado no River Plate. Eu não sei. O de la Cruz é um cara que pode jogar de diferentes maneiras. A gente entende por que o Flamengo o contratou, o Tite deve estar adorando, mas o Borré é um cara já de currículo internacional, sem trocadilhos, né? Vamos ver se o Inter vai trazê-lo mesmo. Eu tô achando, André Kfouri, que você está pendendo um pouquinho para o Borré. Ele tá. Talvez. Eu gosto tá aí muito... Tá aí a sugestão de touch, caso o Inter contrate o Borré. A gente já tem a brincadeira para fazer e já teremos diferença de opiniões. Por outro lado, eu gosto muito de jogadores com as características principais. Acho que todo mundo gosta, né? Do de la Cruz. Um cara que sabe jogar em diferentes funções do meio de campo, participa do jogo em todos os momentos, tem qualidade. Ele não é, pelo menos ainda não é, um jogador assim superlativo, né? Um cara de, nossa, como joga e tal, mas ele é muito regular e ele é muito trabalhador, mas numa nota alta. Sim. Ele não é aquele cara só que trabalha porque tem muita intensidade, tem muito físico, não. Ele desarma, ele marca, ele acompanha, ele cobre campo, ele passa bem, ele chega na frente. Assim, o Tite acabou de dar um beijo nele aí, o Tite deve estar satisfeito por contar com ele. E aí ele fala também na entrevista, e eu não sei se é alguma expressão e é assim que eles usam,
Mas ele fala assim, Zupa, se ele quiser me dar uns minutos, né? Parece que ele está sendo delicado com quem já está no clube. Se quiser me dar uns minutos, eu estou aqui pronto. Ele não fala assim, eu estou pronto para jogar não, e se quiser me coloca como titular. Parece que ele está ainda... Mas é porque acho que ele também sabe onde ele está chegando. E, embora ele tenha bola, evidente que ele tem para ser titular do Flamengo, não é uma questão, tira qualquer um e bota o De La Cruz. Não é assim, né? A gente está falando do melhor elenco da América do Sul, considerado dessa forma, não só pela gente, as pessoas da própria Argentina, a imprensa argentina também, já há algumas temporadas, né? Então, o De La Cruz sai de um time muito forte, que era o River Plate, e chega no melhor elenco da América do Sul. Então, não é chega aí, vai tirar alguém e eu vou entrar. Primeiro, ele tem que estar bem para jogar. Se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Segundo, é preciso ver como isso vai ser encaixado. E aí tem uma alternativa interessante, porque o espaço que se abre no time do Flamengo para ele entrar é o espaço do meia atacante pela direita, onde já foi o Everton Ribeiro na formação maravilhosa do Flamengo e terminou a temporada entre o Luiz Araújo e um Bruno Henrique improvisado, né? Digo improvisado porque a gente sempre viu o Bruno jogar pela esquerda. É nessa vaga que a gente imagina o De La Cruz chegando para assumir a posição. Mas a gente até mostrou uma análise, quando ele foi anunciado, de como ele vem rendendo muito bem, e ele entrega muito isso, vindo mais de trás como um segundo volante, do que propriamente como esse meia pela direita, onde ele também joga bem, mas não é, na minha opinião, onde ele mais contribuiu para o River Plate. E aí existe uma pegadinha ou algo para o Tite pensar. Vai de La Cruz na direita, apostando nesse crescimento, aproximação com o De Arrascaeta, porque ele gosta da perna esquerda e traz para dentro, ou ele pode inverter com o Gerson, né? Porque nos primeiros jogos do Tite no Flamengo, o Tite abriu o Gerson na meia direita. E o Gerson jogou bem por ali. Depois ele trouxe o Gerson para a função de segundo volante. Então ele pode botar o De La Cruz para jogar ao lado do Pulgar, atrás do Arrascaeta, e abrir o Gerson na direita, com o Cebolinha ou o Bruno Henrique na esquerda, com o Pedro ou o Gabigol como centroavante. Então existem, de fato, alternativas para se utilizar o De La Cruz. Eu pensaria em usar o De La Cruz de 8 e tentar o Gerson aberto pela direita. Acho que o Flamengo pode ganhar bastante. Vai tentar. Olha os nomes que acabam de ser mencionados. De La Cruz, De Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique, Gabriel. Sendo que um deles, o Gabriel, a gente não sabe quanto tempo vai jogar, de que maneira será utilizado, apesar de ser um jogador histórico, né? Cuja capacidade também a gente conhece bem. Então, olha o tipo de elenco que o Flamengo tem. Olha as possibilidades, as variações. De La Cruz vai jogar um pouco mais aberto pela direita, como disse o Gustavo, vai ser segundo volante, como que ele vai interagir com o De Arrascaeta. O Gerson vai jogar pela direita, o Gerson vai voltar por uma função um pouco mais defensiva, que ele também é capaz de fazer. Olha as possibilidades que tem o Tite para escalar o Flamengo do meio de campo para frente. É uma coisa muito séria e, mesmo assim, há quem diga, o mercado foi tímido, só fez uma contratação. Então, só fez uma contratação. As outras já foram feitas. Só os jogadores que a gente já estão lá. Os jogadores que a gente acabou de falar. E olha que treinador bom não se confunde com jogador bom não, tá? Treinador bom, ele consegue organizar time com esses jogadores aí, porque tem treinador que acaba se confundindo muitas vezes. Olha, mas depois da apresentação do De La Cruz, da renovação do Bruno Henrique, o Marcos Braz e o Bruno Spindel deram uma entrevista falando sobre esses reforços, sobre os jogadores que vão chegar ou que devem chegar ou que estão sendo procurados pela diretoria do Flamengo. E ele disse que a dificuldade não é só financeira, não. O elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo. Não quer disputar posição com a Arrascaeta, não quer disputar posição com o Nico, não quer disputar posição com o Gerson, não quer disputar a posição com outros atletas que tem aqui. Então a dificuldade às vezes não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à altura... Teve um que correu agora, há pouco tempo. Atletas que estejam à altura de qualificar o nosso elenco, tá? Então não é só um tema financeiro.
Quem é o... Eu acho que ele está falando do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa? É, que foi pro Galo. O Flamengo pode ser. procurou o Scarpa, né? E o Scarpa foi pro Galo, né? E a discussão era justa, a gente discutiu isso aqui, né? Ok, o Flamengo existe uma série de vantagens para o Scarpa. Qual é a vantagem no Galo? A vantagem no Galo é que a gente imagina ele jogando de maneira mais clara, né? Não sei se é, mas pelas movimentações que foram tornadas públicas, eu suponho que o Marcos Braz tenha dito que o Scarpa correu. Agora, se não aguenta, não vai, né? Não, agora sim. Vamos supor que realmente ele está falando do Gustavo Scarpa sem citar o nome dele. É alguma coisa que possa ser criticada na escolha de um jogador que fala, não, aqui eu tenho mais condições de jogar, de ser titular, vou jogar mais tempo? Significa que, não, ali eu não vou jogar, eu vou esquentar o banco, não tenho a menor chance? Muitas vezes. Não é isso que ele pensou. Ele pensou na questão, bom, ele tem que avaliar o quê? Como todo jogador que recebe ofertas de 2 clubes. A parte financeira, eu acho que é uma das principais. Quem é o treinador? Como é o clube? Cidade que eu vou morar. Onde eu vou morar? E como é que é a situação para jogar? Com quem eu vou jogar? Ou com quem eu vou disputar para jogar? E o cara faz a escolha. Sim. É absolutamente talvez normal. tenha sido uma escolha, se foi o Scarpa ou se foi outro, até uma escolha de uma proposta financeira inferior, né? Para jogar. Abriu mão de dinheiro para jogar mais. Isso, porque você vai balanceando as coisas. Não tem problema algum isso. Né? É claro. Eu não acho que tenha sido... Não, esse não é o argumento que possa ser usado para criticar um jogador. Esse é o problema. E parece que o jogador está com medo. Né? Não é medo. Não, parece que ele não confia. Fala, aqui eu não vou jogar, aqui vão esquecer de mim. Não, mas assim, quando eu vejo o Spindle falando, eu não acho que ele está criticando os jogadores, ele está falando, olha, é difícil também para mim quando eu vou tentar conversar com esses jogadores. Isso é um o fato. Marcos Braz, não, mas eu já mim acho foi... que ele... Não, eu estou falando do Braz. Vai mais agressivo. Estou falando do Braz. Teve um que correu aí. Correu? Talvez o Braz não tenha entendido bem aquilo que aconteceu ou tenha levado para um lado que não é o mais legal. Um jogador recusou o Flamengo. Você tem que ser maluco. Não. Se foi isso, se ele está falando do Scarpa, o Scarpa tinha opções. E ele escolheu outra. Normal. E tem jogador também que quer começar ou que não está com esse tamanho do Scarpa ainda e quer ir para o Flamengo e ver qual é. Confia em si. Tem jogador que precisa jogar. Né? O jogador está no clube anterior, ele está sendo pouco aproveitado. Sim. Quando ele imagina o próximo passo, ele quer jogar. E se tem um outro clube grande, tão grande quanto, ou um pouco menor, ou com um projeto ambicioso tão grande quanto, com a possibilidade de jogar mais, o Flamengo vai ter que lidar com isso. Né? Então, você ter o elenco que o Flamengo tem, te traz ônus e bônus. Né? O bônus é você ter o melhor elenco do continente, onde... na teoria, é sempre, toda temporada que começa, o Flamengo é o clube que tem mais chance de ganhar campeonatos. Logo, todo mundo quer estar onde existe a maior chance de vencer, porque todo mundo vence e é bom para a carreira de todos eles, financeiramente e esportivamente. Mas também existe o ônus, que tem jogador que quer jogar mais, seja por vaidade, seja por necessidade, seja por questão física, por ritmo de jogo, né? Acho que isso faz parte. É a mesma história da questão financeira. Qual é o lado bom de ter o dinheiro que o Flamengo tem, né? De ter se organizado para ter esse dinheiro? Poder comprar pagar. Praticamente quem quer. Qual é o lado ruim? O vendedor sempre sabe que o Flamengo tem. Logo, ele vai pedir um pouco mais, né? Então, acho que isso faz parte das características de mercado. Eu imagino que seja o Scarpa, né? Sim. Não tenho informação que é. Só estou ligando os pontos pelas negociações que foram tornadas públicas e o Scarpa fez uma outra opção, ao invés de ir para o Flamengo. E falamos disso. André Kfouri, você citou todos aqueles jogadores muito importantes no elenco do Flamengo, que tem o De La Cruz como o único reforço até aqui. Entramos em mais uma temporada, mesmo assim, com o Flamengo, com o elenco mais forte do Brasil? Eu acho que sim. Como era no ano passado. O elenco é o mais forte do Brasil, é o mais talentoso, é o que tem a maior quantidade de jogadores acima da média, /decisivos, jogadores que ganham jogos, que tem esse poder, que tem esse perfil. Mas o Flamengo disputou vários troféus e não ganhou nada no ano passado. Sim. Não há garantias no futebol, a temporada foi muito mal planejada, ela começou muito mal com um treinador recém-contratado que começou a trabalhar em cima da hora de viajar para o Mundial de Clubes e a partir daí foi ladeira abaixo, tentando consertar até a chegada do Tite já com um ano praticamente sentenciado em relação a troféus e o Flamengo tendo que pensar no calendário de 24, buscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, começar a analisar com a nova comissão técnica o elenco no sentido de ver quem vai ficar, quem não vai, quem pode chegar. No final das contas, com essa única contratação, pelo menos até agora, o Flamengo continua
com o principal elenco do futebol sul-americano. Com uma vantagem. A nota de partida, lembra da Daiane dos Santos Sim. e tal, as competições de ginástica? Nota de partida, é a nota com a qual o ginasta começa a sua apresentação. E a partir disso ele perde pontos. O Flamengo tem a principal nota de partida da temporada de 2024, de novo, como aconteceu nos anos anteriores. Deixa eu colocar só o Bruno Henrique para a gente falar sobre o elenco do sim. Flamengo, Zupa. Vamos colocar o Bruno Henrique, renovação dele, depois ele falou em entrevista coletiva. O foco é o mesmo, de poder fazer um grande ano, né? Onde a gente não teve um ano tão bom em 2023, mas que serviu de lição, acontece, né? Falando sobre o ano de 2023, que não foi brilhante para o Flamengo, mas foi um super ano para o Bruno Henrique individualmente. Especialmente pela maneira que ele voltou da lesão Sim. gravíssima que ele teve. Ele é um craque de bola, né, para a nossa realidade aqui. Então a gente fala que o Flamengo teve o mercado tímido. Renovar com o Bruno Henrique é uma tremenda contratação, por dois motivos. Primeiro, porque ele continua no Flamengo. Segundo, que ele deixou de ir para o Palmeiras, né? Porque se o Flamengo não renova, ele estaria aqui em São Paulo para jogar no Palmeiras. E aí seriam dois problemas para o Flamengo: não tê-lo e tê-lo no seu maior concorrente pelas competições. Então, assim, o Flamengo não podia deixar passar, o Flamengo agiu correto, assim, a diferença de ideia de prazo de contrato não deveria ser um empecilho para que esse cara deixasse o clube. Então, uma tremenda renovação. Tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é como ele vai ser aproveitado nessa temporada. Porque, assim, o Bruno Henrique é um tremendo jogador. Porém, desde que o Tite assumiu, o jogador que mais cresceu no Flamengo foi o Everton Cebolinha. Justamente na posição onde o Bruno gosta de jogar. Então, sim, se a temporada começar agora, a hora que os titulares de fato forem a campo, com o Cebolinha mantendo o mesmo nível que ele terminou a temporada, vai ser complicado para o Bruno jogar ali, de largada, porque o Tite confia muito no Everton Cebolinha, e ele estava muito bem. E na direita, o Bruno não rendeu a mesma coisa. E tem agora o De La Cruz também. Então, assim, mesmo ele tendo esse tamanho todo, é preciso esperar para ver se ele vai ser titular nesse Flamengo, porque a concorrência é muito forte. E a outra coisa que me chama a atenção foi uma declarações do Felipe Luiz, quando se aposentou, e do Everton Ribeiro, quando deixou o clube. Porque o Flamengo perdeu 2 capitães. O Flamengo, nas últimas temporadas, vem perdendo os seus capitães, por diferentes motivos. O Diego Alves acabou o contrato, saiu. O Diego Ribas acabou o contrato, se aposentou. Eles eram capitães do Flamengo. Eram 2 dos 3 capitães das Libertadores. O outro era o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, que não era capitão, mas era um tremendo líder. Então, esses caras todos, nas últimas 2, 3 temporadas, deixaram o Flamengo. E tanto o Felipe Luiz quanto o Everton Ribeiro, ao falarem das novas lideranças, citaram a maneira que o Gerson voltou da França, em termos de ascensão dentro do grupo, e citaram o Bruno Henrique. E o Bruno sempre me pareceu um cara mais tímido, mais low profile, assim, em termos de se impor em vestiário, mas citado por esses 2 líderes como um possível capitão de fato para esse Flamengo, uma liderança. Inclusive, na nossa imagem, na outra tela, é um Bruno Henrique capitão. A grua tá passeando e vai abrir. É um Bruno Henrique capitão. Então, assim, tô curioso para ver como o Tite vai... Aí, ó, a faixa no braço esquerdo. E o Tite gosta de rodar a capitania para estimular diferentes lideranças. E o Flamengo hoje é um grupo com poucos líderes em termos de idade tão estabelecidos, porque houve uma renovação. Acho que há um campo para o Bruno se firmar como um dos principais capitães do Flamengo para a temporada. Pois é, que coisa, né? Porque a gente não imagina que seja um perfil do Bruno Henrique ser um líder de elenco, mas ele pode estar se tornando, sim, esse jogador. Ele falou sobre o Gabigol, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, tá? Que é um Gabigol que chega com muita vontade nesse início de temporada. Mas vamos seguir o Sport Center, porque tem muito mais vindo pela frente. Daqui a pouquinho... Então é isso aí, nosso mais um vídeo aí. Já vai deixando aquele seu like aí, o seu like ajuda demais. Qual maneira é melhor de De La Cruz jogar pelo Flamengo? De qual posição ali ele se encaixa melhor no setor de meio de campo ali, né? Como primeiro homem do meio de campo ali, primeiro volante, segundo, o jogador de meio de campo ali ao lado do Arrascaeta, mais aberto pro lado direito, lado esquerdo do Arrascaeta, né? Ou como ponta ali no lugar do Luiz Araújo, de vez em quando ele vai jogar ali, que eu tenho certeza disso. Então é aquilo. Então, a gente sabe que temos um jogador muito versátil, um coringa, né, junto com o Gerson aí, né, que pode jogar em várias posições ali do meio de campo e do ataque também, né. Falso 9, não creio muito. Mas como ali os 2 pontas e qualquer posição do meio de campo ali, acho que ele consegue sim jogar tranquilamente. Ele deixou bem claro isso. E é aquilo, é muito válido essa contratação, muito boa, 16 milhões de dólares à vista. E é aquilo. O
Flamengo demonstra-se um poder muito grande no mercado da bola. E ainda tem a situação do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique oficialmente renovou, já teve até a apresentação dele, a reapresentação junto com o De La Cruz. É aquilo, o Flamengo, ele adotou a mesma estratégia de renovação do Bruno Henrique junto com o Everton Ribeiro, né? Só que a do Bruno Henrique, ele conseguiu 3 anos, por quê? Porque o Palmeiras entrou na jogada. Então o Palmeiras entrando na jogada acabou forçando o Flamengo a oferecer 3 anos, porque o Palmeiras chegou a oferecer até 4, entendeu? Então o indício do Bruno Henrique sempre foi ficar no Flamengo, tanto do Everton Ribeiro como do Bruno Henrique. Porém, o Palmeiras entrou na jogada, ofereceu um tempo de contrato maior, um salário consideravelmente superior ao Flamengo. E aquilo, o Flamengo ficou meio em dúvida e querendo não acabou cedendo. Já do Everton Ribeiro, não teve o Palmeiras na jogada, não teve clubes que abriu os olhos do Everton Ribeiro. E o Flamengo acabou não cedendo e nem ele, né? Então, os dois, ambos, o jogador e o clube, não entraram em consenso e vida que segue. Então é aquilo. A diferença para mim entre Bruno Henrique e Everton Ribeiro nas suas respectivas renovações de contrato foi isso. Porque o Palmeiras entrou na jogada e o Flamengo acabou cedendo. O Flamengo perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras em 2024 lá. Então acho que o Flamengo fez certo e sim, fez forçado, mas fez certo sim renovar por 3 anos, mas eu acho que 3 anos é muita coisa, entendeu? Espero que nesses 3 anos, nesses próximos 3 anos, ele consiga se destacar, mas só o futuro dirá. Mas deixa a tua opinião aí, se o Flamengo fez certo em dar 3 anos para o Bruno Henrique, ou não, né? Mas tamo junto e é nóis. E deixa nos comentários a tua opinião aí.